Coisas da vida. Conversas como não houve em mais lado nenhum. Com Sérgio Silva. Seja bem-vindo ao Coisas da Vida, conversas como não houve em mais lado nenhum. Obrigado por subscrever o canal do YouTube e seguir as páginas de Facebook e Instagram. O meu convidado é natural da Carapinheira, Mafra, tem 60 anos, 40 anos ligados ao desporto motorizado, como piloto e também navegador, jornalista, empresário, tem 2 filhos, é um apaixonado pelo todo-terreno, pela competição e pelo Alentejo. Quem é o Carlos Silva? Boa noite. Boa noite, Sérgio. É um gosto estar aqui a participar nestas conversas e o Carlos Silva é realmente um pouco aquilo que o Sérgio já descreveu, natural do concelho de Mafra, com instrução primária feita em Mafra, inclusive a passagem pelo serviço militar acabou por ser em Mafra também, no nosso convento. Foi na altura algo que me deixou algumas marcas positivas, e claro, depois uma ligação ao desporto aparece primeiro com o desporto escolar, com alguma passagem pelo futebol, e mais a sério depois nos anos já perto da tropa, nos anos 80, uma passagem pelo handball, já federado. Acabei por ser jogador júnior do Clube Desportivo de Runa durante alguns anos. Passei pela esgrima, também pelas corridas de BTT, que na altura começavam a dar os seus primeiros passos, algumas brincadeiras com motos, com alguns resultados não muito bem conseguidos e até com alguns acidentes pelo meio, e depois acabei realmente nos automóveis, começando pelo karting, que é, digamos que a escola que depois alimenta o sonho dos, na altura, pilotos, e era assim que eu me via. Um início ao volante também no todo-terreno, e depois, a determinada altura, um amigo meu, um amigo conhecido de Mafra, o António Baiona, convidou-me para, com ele, fazer uma época de todo-terreno como navegador. As coisas acabaram por correr bem. Nesse final de ano conquistámos o primeiro título, o meu primeiro grande título nacional, e acabei por ficar no todo-terreno até hoje, com uma ligação de outro grande amigo, logo no ano seguinte, em 94, com o Rui Sousa, que é, para além de um grande amigo, também meu sócio numa equipa que mais tarde, numa empresa que mais tarde criamos, que é a Prolam. Carlos, obrigado por esta conversa. É um gosto estarmos aqui a falar sobre a história de vida e conhecermos um pouco melhor o Carlos Silva, enquanto piloto e também enquanto navegador, e parabéns por estes 40 anos de carreira e também por levar mais além o nome do concelho de Mafra. Muito obrigado. Esse é realmente um gosto muito especial, nós conseguirmos chegarmos até aqui. E eu dizia há pouco tempo a um amigo que esta passagem dos 40 anos no desporto motorizado e a conquista em 2022 de mais um título de campeão nacional, desta vez de veteranos, entusiasma-me, porque significa que eu ainda tenho condições físicas para poder praticar uma disciplina que tem alguma violência, uma disciplina que exige fisicamente muito, mas pronto, é realmente a forma que eu consigo me expressar melhor dentro de um carro de corrida, e obviamente que ao fim destes anos todos continuar no ativo para mim é um gosto muito grande, e dos títulos todos que eu já conquistei, provavelmente este último, o título nacional todo-terreno de veteranos, é para mim realmente o que terá um significado maior. Sem dúvida. Carlos, como é que é trocar o lugar do condutor pelo lugar do pendura? Como é a troca? Foi essa a questão. Sim, eu perguntava como é que surgiu a ideia de trocar o lugar do condutor pelo lugar do pendura, como navegador? Ok. Há pouco eu já dei uma pequena abordagem sobre isso. A determinada altura, eu tinha vindo a desenvolver um projeto no karting, onde tivemos resultados muito interessantes.
e depois a determinada altura o regulamento da modalidade não permitia que eu continuasse a fazer karting e tinha que passar para os automóveis. Ainda montámos um projeto para fazer alguns rallies na altura, e acabo por chegar ao todo-terreno. Foi uma modalidade que nasceu em Portugal pela mão de um saudoso aventureiro, nosso conhecido José Megre, que lançou a primeira Baja de Porto Alegre, e nessa altura, na minha cabeça, passou a necessidade de montar um projeto para fazer todo-terreno, ao volante. Mas, 2 ou 3 anos depois, outro amigo de Mafra, que na altura também fazia todo-terreno, o António Baiona, um grande amigo, veio ter comigo e pediu-me, assim um pouco à última da hora, numa situação de aflição, que necessitaria de um navegador para ir com ele a uma corrida, e eu, sem experiência nenhuma da navegação, disse ao António, eu vou, mas olha que a experiência a esse nível é muito pouca, ou nenhuma, nunca tinha andado como navegador, não sei se as coisas vão funcionar, mas ele acreditou em mim e fomos para a primeira corrida, curiosamente uma corrida que quase ganhámos, ficámos ali a poucos segundos da vitória, e pelos vistos o trabalho não foi assim tão mal feito que o António insistiu e voltou a convidar-me para mais corridas ao longo desse ano, e acabámos por conquistar esse primeiro campeonato que fizemos juntos, o que foi uma transição do volante para o banco do navegador fácil, porque foi uma pessoa conhecida e um amigo. Eu defendo muito que uma relação entre piloto e navegador carece sempre de uma amizade forte. As pessoas, para se entenderem perfeitamente bem dentro de um carro de corrida, com todo o stress que se cria, com toda a tensão que existe dentro de uma competição, tem que existir ali a palavra amizade para que as coisas possam correr bem. E acho que esse primeiro ano foi sintomático e serviu-me para 2 coisas. Primeiro, para eu perceber que no desporto automóvel existem outras funções que não só a de piloto, e também serviu para eu perceber que gostava muito daquela função que estava a desempenhar pela primeira vez. O navegador tem um determinado número de tarefas dentro do carro que me apaixonam, e tu conseguires levar o teu piloto a desempenhar e andar o mais rapidamente possível por caminhos que não conheceste e não treinaste e que não passaste, e saberes que consegues levar pelo caminho certo no final de cada corrida, dá-me um prazer muito grande, e é uma sensação ótima conseguirmos acertar no caminho, que é desconhecido, porque no todo-terreno não há treinos como nos rallies normais. Portanto, é caso para dizer que essa foi uma dupla que resultou muito bem, até porque, além da amizade, é importante também o respeito mútuo pelo trabalho que cada um tem de fazer, pela tarefa que cada um tem de fazer, não é, Carlos? Obviamente que sim, cada um tem que fazer a sua tarefa o melhor que sabe e acreditar 100% no outro. Algumas pessoas me perguntam como é possível um navegador, e genericamente, não estou a falar de mim em particular, genericamente pessoas que nunca fizeram este trabalho têm alguma curiosidade em perceber como é que o navegador se comporta perante o trabalho entre o trabalho do navegador e do piloto, e se há algum receio que as coisas não corram bem. Obviamente que existe sempre algum receio, e quando há colegas meus que dizem eu não tenho medo nenhum, isso às vezes é um pouco conversa de jogar fora, porque todos nós temos que ter receio, temos que ter medo, porque isso é que faz com que nós sejamos sensatos. Se não fosse assim, as coisas não correriam bem, com toda a certeza. Agora, o piloto tem que confiar 100% no que o navegador lhe diz, é da mesma forma que o navegador tem que confiar 100% naquilo que o piloto vai fazer. E a grande garantia que eu tenho sempre em relação a isso é que ao meu lado vai o piloto, e o piloto também não se quer magoar. Portanto, se ele não se quer magoar, também não me quer magoar a mim. Esta é a premissa única que nos permite ter que confiar 100% no trabalho de um e o outro no trabalho do outro. O Carlos, ainda se lembra qual foi a primeira prova em que participou? No todo-terreno? Sim. Todo-terreno, sim, mas a minha primeira corrida no desporto motorizado foi realmente no karting, no antigo Cartódromo de Estoril, que era uma pista que existia, onde é o Autódromo de Estoril, desenhada no meio da pista grande. Lembro-me perfeitamente dessa primeira corrida, lembro-me como se fosse hoje, a alegria enorme que tive de estar no meio, e também alguma curiosidade de perceber
que conseguia andar já com um nível aceitável, depois de termos feito alguns treinos, já lá tinha andado há alguns dias, mas andar num nível aceitável, com grelhas de partida que já na altura tinham 30, 40 karts. Portanto, foi muito interessante. No todo terreno, a primeira corrida que eu fiz foi ao volante, como disse há pouco, numa Baja Sagres 500 Guadiana, uma corrida de 500 km que fiz com um velhinho UMM comprado num leilão da EDP, portanto um carro muito rudimentar que nós preparámos na oficina onde eu trabalhava, ali na Malveira. Preparámos esse UMM e consegui terminar a minha primeira corrida, 500 km pela planície alentejana, e talvez venha daí depois o apelo que falámos há pouco sobre gostar muito do Alentejo. Fiz essa primeira corrida e acabámos por terminar, e lembro-me de duas coisas: a hora que parti, e a minha hora de partida era 9 horas e 1 minuto, e sei que terminei, eram 10h45 da noite, 22h45. Portanto, percebi que aquilo era algo de diferente, e hoje, quando se ouve falar do Dakar, naquela altura fazer uma corrida no Alentejo de 500 km demorava as horas que eu referi, era qualquer coisa de sobrenatural, e para nós que estávamos habituados a andar no outro tipo de corridas, achávamos que aquilo era impossível de concretizar, mas afinal era possível, e a partir daí veio realmente a paixão pelo todo terreno. Muito bem, o MM, que é de resto uma marca portuguesa, que já não produz automóveis, mas que levou por vários anos estes carros ao Dakar, e de todos os que foram, todos voltaram e com grandes resultados. Carlos, em 40 anos já teve com certeza alguns momentos muito desafiantes, insólitos e até engraçados. Quer partilhar connosco algum deles? São muitos. Eu gosto de guardar e de preservar sempre os bons momentos, mas sabemos que num percurso destes as coisas não correm sempre como desejamos, e por vezes um mau momento pode transcender ou pode elevar para um dos melhores momentos a seguir. E isso aconteceu comigo e com o Rui. Nós já fazíamos equipa há alguns anos, com bons resultados, ótimos resultados, até que a determinada altura a equipa oficial Nissan em Portugal nos convida e integra o Rui Sousa e o Carlos Silva nessa equipa. E nós fizemos um trajeto muito interessante em luta com as outras equipas na altura, Mitsubishi, Toyota, portanto fizemos vários campeonatos em luta com pilotos de craveira, pilotos dos melhores que havia em Portugal, e o nível dos pilotos em Portugal é realmente muito bom. E nós temos um ano que acabamos por chegar à última corrida do ano com necessidade de somar um ponto para ser campeões nacionais. E nessa última corrida, na Baja de Porto Alegre, uma das mais carismáticas, como sabes, acabámos por não conseguir fazer esse ponto, ficámos presos num lamaçal durante algumas horas, e o 8º lugar, que era aquilo que daria direito a um ponto para sermos campeões nacionais, acabou por não ser possível concretizar esse ponto, e acabámos por perder o campeonato nessa última corrida do ano. E isso foi um momento desagradável, mas, como eu dizia há pouco, isso elevou-nos para um patamar e para um estágio muito mais evoluído, e nós conseguimos talvez um dos marcos mais importantes da nossa carreira no ano seguinte, onde vamos ganhar esse mesmo campeonato na última corrida do ano, de novo na Baja de Porto Alegre, com uma vitória incrível, com o apoio dos nossos amigos e dos nossos adversários, que eu nunca mais esquecerei. Portanto, um momento menos bom, talvez o mais marcante negativamente da minha carreira, acaba por se transformar um ano depois, no mesmo sítio, no mesmo local, no mesmo contexto, com os mesmos atores, num dos melhores momentos de exaltação da equipa e do meu trajeto comigo e com o Rui. E portanto, agora, histórias curiosas, há várias, muitas. A primeira corrida que fiz com o Rui tem uma história muito engraçada. Nós acabámos por fazer 50, 60 km de uma corrida no Algarve, as coisas não correram bem e o carro despistou-se e viramos, capotámos. E eu usava óculos na altura e eu deixei de ver. O Rui perguntou-me se estava bem, eu disse que sim,
e eu disse, mas não saio do carro porque eu perdi os óculos e não quero parti-los. Só que procurámos e nada, não apareciam os óculos, até que a alturas ele começa-se a rir, eu começo a ouvir a rir e ele disse, depois não, tu nunca mais vais encontrar os óculos, tu tens-os na cara, eles estão cheios de pós e tu não vês nada. Portanto, essa é uma delas, mas temos muitas outras histórias, mas essa marcou-me por ser na primeira corrida que fiz com ele, e não, essa não me esquecer, nunca vamos esquecer, mas pronto, faz parte de muitos anos e muitos quilómetros, muitas horas, milhares de horas dentro de um carro de corridas. Há realmente sempre muitas histórias para contar. Carlos, há 40 anos, se dissessem ao jovem Carlos que era este o seu percurso, acreditava? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, a maioria das pessoas que eu ouço fazer essa pergunta, essa é uma pergunta difícil, é uma pergunta retórica. Eu, ao contrário da maioria das pessoas, eu diria que achava que podia chegar até aqui. Mas se calhar não nestes contornos, não é? E como eu disse há pouco, eu achava que era piloto e pensaria chegar até aqui numa carreira de piloto, e acabei por chegar numa carreira de navegador com algum sucesso, e isso enche-me ainda mais de satisfação. Portanto, os nossos desígnios por vezes não são aqueles que a vida nos traz, mas eu sempre pensei chegar até aqui com um trajeto delineado de uma forma ou de outra, mas sempre pensei chegar até aqui ligado ao desporto automóvel. Isso era qualquer coisa que estava dentro do meu objetivo, e depois de eu ter escolhido esta modalidade como a minha disciplina, a minha modalidade, eu achava que teria que ficar ligado a ela e desenvolver todo o conhecimento que vais adquirindo, porque tu vais adquirindo um determinado know-how sobre a modalidade, que depois, se mudares, vais perder tudo isso. E eu achei sempre que gostaria de fazer uma carreira dedicada ao desporto motorizado, e acabou por acontecer. Poderia não ter sido possível, mas felizmente que sim, e neste momento sinto-me muito grato por ter conseguido concretizar um dos meus objetivos e de ter tido ao meu lado amigos, pilotos, patrocinadores, especialmente patrocinadores, que nos ajudaram a concretizar todos estes projetos. Carlos, há 40 anos, quando começou, todos os meios técnicos e tecnológicos eram muito diferentes dos que existem hoje. O que é que faz mais falta, ou do que é que tem mais saudades, se assim se pode chamar, hoje em dia, comparado com a época quando começou? Ao colocar essa pergunta, diz praticamente tudo. São épocas. Eu não sou saudosista ao ponto de dizer que há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos é que era bom. Não, pelo contrário. Eu acho que todas as modalidades evoluem, e a nossa, no desporto automóvel, tem não só a evolução da própria disciplina, como a evolução depois tecnológica nos carros, etc. Portanto, eu acho que em cada época, em cada década, digamos, as coisas vão se mudando, como daqui a 10 anos as coisas irão estar diferentes do que estão hoje. A competitividade existe e vai existir sempre, essa é a premissa base do desporto, é a competitividade. Agora, aquilo que eu acho que o Sérgio questionava era o que é diferente em relação na vivência da modalidade hoje em relação ao antigamente. Eu acho que as coisas hoje se profissionalizaram muito, e quando eu digo profissionalizaram muito é no bom sentido, não é no mau sentido, mas tenho algum saudosismo, sim, da forma como nós, pilotos, navegadores, mecânicos e equipa que nos acompanhava, vivíamos as corridas há 20 anos atrás. As coisas eram muito menos exacerbadas, nós não tínhamos uma necessidade de a todo instante estar no nosso máximo, e o nível que é necessário hoje de concentração dentro de uma corrida é muito maior do que existia há 20 anos atrás, porque obviamente os ritmos aumentaram, anda-se mais depressa, cada vez mais depressa, e logicamente os erros, para não serem cometidos,
têm que ser obviados, e para isso obriga as equipas dentro do carro a terem um stress muito maior, uma concentração muito grande, e isso é uma das dificuldades que há pouco falávamos atrás, dos navegadores conseguirem manter a concentração durante muitas horas. E isto hoje é fundamental. Isto dentro do carro. Fora do carro, hoje existe um determinado número de obrigações para com os patrocinadores, para com as marcas que representas, umas obrigações tão grandes que não te deixam tempo útil durante o fim de semana de corrida para poderes desfrutar dos teus colegas, dos teus adversários, da tua equipa. E na minha equipa, alguns das pessoas que trabalham connosco, mesmo a minha família, muitas vezes me dizem que eu durante o fim de semana de corridas não estou ausente, e isso eu reconheço que é verdade. Eu concentro-me muito no trabalho que estou a fazer e descuro um pouco o social. Torno-me até por vezes se calhar um pouco antipático, porque estou tão focado no trabalho para não falhar nada, que acabo por não fazer aquilo que fazíamos há 20 anos atrás, que nós tínhamos tempo de jantar em conjunto com todos, ter uma brincadeira aqui ou de uma brincadeira ali, pegar num amigo, sair. Hoje é impossível. O tempo das competições é tão controlado, temos tantas atividades para cumprir, tantas obrigações com os patrocinadores, com as organizações, com toda a estrutura que está à volta do todo-terreno, que hoje temos menos tempo para desfrutar das competições. Essa é a grande diferença que eu noto no desporto, na minha modalidade, em relação aos anos anteriores. Agora, isso é evolução, e como qualquer disciplina, como qualquer desporto, a evolução não pode ser parada, porque o desporto nasceu precisamente para isso, não só para haver vencedores, como também para que todos os órgãos que giram à volta do desporto possam evoluir, nomeadamente os automóveis, que é o que estamos a falar. A competição é o maior banco de ensaio para hoje termos carros seguros, para hoje termos carros que nos permitem quase andar dentro deles sem os conduzir. Portanto, é na competição que tudo isso é desenvolvido, e nós temos que estar preparados para acolher essas evoluções e acolher que as modalidades irão se transformando ao longo do tempo, da mesma forma que eu acho que, e daí que mais tarde iremos falar sobre uma aproximação que a equipa ProLama está a fazer já aos veículos elétricos, pensando no que aí vem. O Carlos, pegando justamente nisso, como é que vê a competição daqui a 5 ou 10 anos? Poderá passar muito pela competição com os veículos elétricos, em detrimento dos veículos a combustão? Essa é uma pergunta para aquela pergunta para 1 milhão de euros, não é? Como se costuma dizer. Eu sei que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, as competições não vão ser como hoje. Isso eu não tenho dúvidas. Em relação aos combustíveis que iremos utilizar, eu não sei se será o elétrico, mas penso que o elétrico irá ter uma palavra durante algum tempo. Poderão surgir mais alguns combustíveis que possam ser utilizados e não poluentes, mas acho que todos temos que fazer algo pelo nosso planeta. Nós não podemos continuar a fechar os olhos e pensando que tudo vai correr bem se não fizermos nada. Nós sabemos que ameaçamos, nós sabemos que poluímos todos os dias, e portanto tem que haver exemplos de alguma alteração em relação ao que nós podemos fazer para tornar o nosso desporto, que é um dos desportos poluentes, temos que o tentar alterar para conseguir melhorar essa nossa performance a esse nível. Agora, em relação ao todo-terreno em si, eu acho que a transformação também vai passar pela forma que nós hoje fazemos competições. E eu, este ano de 2022, acabei de fazer também com um amigo nosso e um piloto também da ProLama, o Edgar Condesso, acabei de fazer o Campeonato da Europa de Bajas, e aquilo que eu detetei é algo que ainda não acontece em Portugal, é que nós nesses países já não conseguimos fazer corridas de todo terreno em terreno aberto. Nós fazemos competições dentro de espaços militares, dentro de espaços de aeroportos, em vários espaços fechados, e já não conseguimos andar pelo campo como nós conseguimos em Portugal e como nós gostamos. Penso que aí sim nós iremos ter, dentro de alguns anos e não muitos, algumas dificuldades em fazer corridas tão grandes como fazemos hoje, 300, 400 km em linha, pelo nosso país. Isso vai acontecer algumas restrições, vão aparecer maiores restrições a fazer isso, e eu temo que possamos ter dentro desse espaço de tempo corridas fechadas, corridas dentro de espaços, repetidas várias vezes,
em vez de ter a beleza de uma corrida seguida como nós gostamos. Verdade. E falando de novo na questão dos elétricos, recentemente a Prolama participou no Rally Charish. Como é que encaram a competição em veículos elétricos? As competições de veículos elétricos têm tudo para evoluir, não é? Está na sua gênese. Nós estamos este ano, cumpriu-se o segundo Campeonato Nacional de Novas Energias. Portanto, a modalidade está a começar neste momento a crescer, e o nível de participantes tem vindo a evoluir e, portanto, tem tudo para crescer. Quando tu começas com um novo desporto, uma nova modalidade, é tudo novo e portanto, só pode evoluir. Não temos ainda a ameaça do retrocesso. Agora, o conceito da corrida em si é diferente das corridas de velocidade, portanto estamos a falar de um conceito de provas de regularidade, porque com os veículos elétricos temos alguma limitação de quilometragem para percorrer, e obviamente que o caminho que as organizações e que o promotor tomou para fazer estas corridas, estes ralis de carros elétricos, acaba por assentar numa regularidade. O fator que distingue as participações de cada piloto ou de cada equipa tem a ver com a regularidade que tu consegues manter e passar e cumprir os controlos horários a cada segundo, no segundo certo. Portanto, esse foi o caminho que a organização deste campeonato seguiu para fazer este segundo campeonato. Irá continuar no ano que vem com características idênticas, mas eu penso que as corridas dos carros elétricos poderão evoluir um pouco mais, e mesmo em Portugal, se bem que em termos internacionais já temos corridas muito levadas já a um excelente nível. Nós temos a Fórmula E, que é uma fórmula equiparada à Fórmula 1, nós temos já o Extreme, que é uma modalidade que é feita no todo-terreno já em algumas zonas do globo, feitos com carros elétricos. O autocross, o próprio autocross, uma das modalidades mais espetaculares do desporto motorizado, já tem o seu campeonato de carros elétricos, mas estamos a falar de circuitos relativamente curtos. Para fazermos corridas no todo-terreno, nos ralis, em que a premissa seja a velocidade, a tecnologia dos veículos elétricos tem que aumentar para podermos cumprir quilometragens superiores. Não vamos fazer quilometragens, não vamos fazer um rally com 30 km, não é possível. Portanto, a autonomia dos carros vai evoluir e vai crescer, e nessa altura irá aparecer condições para que os carros possam fazer rallies normais de velocidade com carros elétricos. Nesta fase, eu acho que o caminho que a organização tomou para fazer os rallies, os e-rallies, é a fórmula certa. São fórmulas que permitem as competições serem muito baratas, porque os carros têm que ser completamente de série, não podem ser transformados. Portanto, qualquer pessoa que tenha um carro elétrico pode participar num e-rally, não necessita de órgãos de segurança, não necessita de nada, apenas tirar uma licença desportiva. E eu acho que é dentro desta faixa de chegar com o desporto motorizado a qualquer pessoa que podemos evoluir um pouco mais, e acho que temos infraestruturas em Portugal hoje que nos permitem trabalhar com os carros de ralis elétricos com uma fase um pouco mais espetacular. E eu lembro-me, por exemplo, da utilização de cartódromos. Acho que esta organização, este promotor, com quem por vezes em conversas pessoais já abordei este tema, é possível montarmos dentro destes ralis que fazemos de regularidade, montar algumas provas com um apelo um pouco maior à velocidade dentro dos cartódromos onde a segurança está garantida. Portanto, as provas de velocidade abertas ao público têm sempre o problema do público não estar mal colocado ou poder estar muito exposto, e nos cartódromos, que são infraestruturas que existem, que a maioria delas estão durante o ano muito tempo fechadas, portanto acho que podemos começar em Portugal por fazer ralis de regularidade com especiais de velocidade dentro dos cartódromos. Essa pode ser uma evolução para os próximos 2-3 anos, e acho que sim, aí é possível nós darmos um pouco mais de espetacularidade aos veículos das novas energias. Portanto, vamos aguardar novos desenvolvimentos, até porque, como o Carlos dizia, é tudo ainda muito recente e há com certeza ainda muito para evoluir. E em 2023, onde é que vamos poder ver o Carlos Silva a competir?
Olha, começando já por aqui, pelo Campeonato de Portugal das Novas Energias, é um processo que nós estamos com o projeto apresentado aos nossos patrocinadores deste ano, e é um projeto que eu gostaria muito de repetir. Este ano fizemos 5 corridas, em 2023 o calendário tem mais 2 provas, portanto eu estou apostado juntamente com António Serrão, o navegador que me ajuda, porque a navegação destes campeonatos de regularidades é muito diferente daquilo que eu faço. Portanto, tenho uma palavra de um carinho especial e um agradecimento muito grande ao António Serrão que me acompanhou este ano, porque é realmente a navegação levada ao expoente máximo, as contas que ele tem que fazer, não só a navegação direita-esquerda, para onde é que vamos, mas também as contas que temos que fazer para cumprir os controlos a zero. E esse é para já o projeto que eu tenho mais adiantado de repetir novamente este campeonato. O ano passado fizemos uma passagem pelos Açores, um rally muito interessante, e este ano o campeonato vai fazer não só os Açores, como também uma passagem pela Madeira. Portanto, iremos ter um campeonato com corridas em Portugal, e 2, todas em Portugal, óbvio, mas 2 nas ilhas, Açores e Madeira, e esse é, digamos que o meu primeiro foco a estar definido. Depois, em relação ao todo-terreno, eu creio que temos em mãos também alguns projetos que ainda não estão completamente fechados. O piloto com quem naveguei este ano, Francisco Barreto, que fizemos realmente um grande campeonato, está apostado em troca de viatura, mas haverá neste momento algumas dificuldades dos fabricantes dos novos carros de entregarem carros. Portanto, estamos um pouco ainda sem saber o que vai acontecer na primeira e segunda corrida do ano, mas creio que irei fazer algumas corridas ao lado do Francisco, assim que ele tiver o outro carro. E como disse há pouco, queria diminuir um pouco o meu nível de participações este ano, porque este 2022, como ano de comemoração destes 40 anos de percurso, foi um ano muito intenso, e eu em 2023 quero sim fazer um ano um pouco mais recatado, embora saiba que irei estar nas corridas, se não for dentro de um carro, irei estar na ajuda à organização da equipa ProLama, que terá vários pilotos a correr durante o ano. Carlos, já falámos várias vezes da ProLama, que é a empresa que vocês têm, portanto, Carlos Silva e Rui Sousa. O que é que vocês fazem lá em concreto para a preparação dos carros para o todo-terreno? Olha, a ProLama nasceu no ano 2000, na altura que falámos atrás, que eu e o Rui fomos convidados para a equipa oficial Nissan. Nós tínhamos uma pequena estrutura que trabalhava nas instalações do Rui, nas instalações de uma metalomecânica que o Rui Sousa tem no carregado, e nós tínhamos os nossos mecânicos, os nossos patrocinadores. Quando fomos para a equipa oficial Nissan, toda essa estrutura se iria perder, e nós achávamos que era uma pena perdermos todo aquele know-how e tínhamos a obrigação de não dilapidar tudo aquilo que tínhamos construído até ali, sabendo também que os projetos das equipas oficiais têm um princípio, um meio, um fim. Acabámos por manter essa estrutura a trabalhar durante aqueles anos com os nossos patrocinadores, dando oportunidade a outros pilotos de outras disciplinas para virem experimentar o todo-terreno. E isso acabou por levar-nos que em 2004, quando a equipa oficial Nissan fechou, ou deu por terminado o seu projeto, nós acabámos por ficar, digamos, os fiéis depositários da incumbência de fazer correr essas Nissans, e acabámos por ser campeões nesse ano, já com a ProLama. A partir daí, todos aqueles pilotos que tinham já passado pela equipa começaram, digamos que, a pedir-nos para nós também tratarmos dos carros deles. E se a ProLama tinha inicialmente nascido para tratar do carro do Rui e do Carlos, acabou por, a partir de 2004, 2005, começamos a abrir as portas a outros pilotos a trazerem os seus carros, alguns até nossos que nós também alugávamos, e portanto a ProLama nasce para nós, mas a determinada altura teve que abrir portas para fora. O que é que hoje fazemos? Nós hoje temos umas instalações em Vila Nova da Rainha, onde temos os funcionários mecânicos, serralheiros, logísticos, pintores, que temos capacidade para construir um carro todo-terreno do zero até levá-lo à primeira corrida, como também temos capacidade para fazer a assistência nas corridas e manter os carros de clientes durante o ano. Portanto, são
clientes que nos entregam os seus carros no início do ano e nós temos a obrigação de fazer as revisões, depois levá-los às corridas, fazer a assistência na corrida, voltar com eles para a oficina, voltar a fazer a revisão. E o processo repete-se assim ao longo do ano, entre cada participação. Alguns pilotos com projetos internacionais, temos um piloto a correr no Campeonato de Espanha que nos obriga também algumas vezes a ter que dividir a equipa, mas pronto, são coisas que nós já fazemos há muito tempo e as coisas estão mecanizadas de uma forma que nos permite poder responder a cada um desses pilotos. Para além disso, há 4 anos para cá, a equipa abriu o leque também para os ralis tradicionais, com a chegada do Ricardo Sousa, filho do Rui, mais um piloto que eu tive o prazer de iniciar nas competições e que teve comigo. Aliás, eu estive com ele nos seus 2 primeiros anos de corridas, e estamos também já numa vertente nos ralis, com o Ricardo Sousa a ter sido campeão nacional de iniciados, este último ano vice-campeão de ralis de 2 rodas motrizes, de carros de 2 rodas motrizes. Portanto temos já uma segunda vertente a trabalhar na Prolama, todo terreno e ralis, e é por aí que vamos estar em 2023, continuar a apoiar o projeto do Ricardo Sousa nos ralis e no todo terreno com os pilotos que tínhamos este ano, com a chegada de mais alguns, mas temos pelo menos 4, 5 carros praticamente garantidos. Teremos o Jorginho Pedroso, um piloto com quem eu também já naveguei, temos o Fernando Barreiros, um piloto que está a fazer o Campeonato de Espanha de todo terreno com a Isuzu da equipa, temos o Francisco Barreto, como disse, piloto com que eu naveguei este ano, temos também o Hugo Raposo, um piloto que chegou à equipa no meio do ano passado e que irá fazer todo o campeonato. Portanto, Júlio Mourão, um piloto que faz só algumas corridas temporariamente, não está a fazer um campeonato por inteiro, mas todos os anos faz 2, 3 corridas, um piloto que reside no Gradil, aqui no nosso concelho, e pronto, e já temos ali um plano de trabalho muitíssimo alargado para poder dar continuidade a mais um ano da equipa, se Deus quiser. Está de boa saúde este projeto, não é assim, Carlos? Exatamente, essa é sempre a nossa preocupação, é ter pessoas connosco que nos assegurem não só o trabalho para a equipa, mas que se tornem uma verdadeira família. Quando fazemos algumas ações, e fazemos algumas ações de promoção, algumas ações de confraternização, dá-nos um gosto muito grande reunir à nossa volta uma família tão grande. Portanto, somos já muitas pessoas, muita gente a gravitar à volta da palavra Prolama, que também nos últimos anos se tem dedicado também à organização de eventos, como sabes. Nós trabalhamos também na organização de passeios de todo terreno e temos feito não só para empresas que nos entregam a organização de eventos, como também um passeio nosso próprio, e esse tem um carinho muito especial da nossa parte, porque o criámos desde o início, que é aquele passeio tradicional que já existe entre Mafra e Reguengos de Monsaraz todos os anos, para levarmos cerca de 50, 60 jipes todos os anos a cumprir este Portugal transversal, como eu costumo dizer, e que é a saída do mar e chegar à linha fronteiriça com a Espanha. Verdade, até porque são 2 concelhos que nos são muito queridos de coração. E agora, Carlos, não resisto aqui a lançar o desafio para quando o passeio turístico Prolama RCM pelo concelho de Mafra. Olha, que ótima iniciativa, que ótima dica. Sérgio, não estava à espera dessa, mas olha que faz algum sentido, tem tudo para poder dar certo. Nós temos uma região riquíssima para podermos visitar, ainda temos muitos trilhos que são possíveis de utilizar sem grandes dificuldades. Portanto, nós temos um conceito na Prolama de passeio turístico que seja aberto para toda a gente e que seja possível cumprir por toda a gente, com um carro que seja 4x4, porque não vamos abrir a leque aos 4x2, porque aí teríamos alguma dificuldade. Quando existe algum pouquinho de lama, as coisas podiam complicar, mas desde que haja um veículo 4x4, os nossos passeios são sempre abertos à família, não é? Nós temos o tal conceito de família,
que falava há pouco na competição. Nos passeios de todo terreno é idêntico. Nós gostamos que a família possa vir todos no seu Jeep ou no seu SUV 4x4, cumprir um determinado percurso, conhecer a cultura, conhecer a gastronomia e, portanto, esta é uma ótima sugestão, fazer um passeio para o Lama RCM. Fica a sugestão e eu acho que é possível fazer. Vamos trabalhar isso em conjunto e ver o que é que conseguimos encaixar nas datas que temos e fazer algo aqui pelo nosso concelho, um dia diferente. Acho que é uma ótima ideia e fica da minha parte o compromisso de estudar o assunto conjuntamente convosco. Muito bem, Carlos, muito obrigado por essa disponibilidade. Haverá com certeza vontade de o fazer, não tenho dúvidas, e juntando estas sinergias será com certeza possível pôr em prática essa iniciativa. Claro que sim. Carlos, falávamos da família e da importância que ela tem. Qual foi a importância que teve, neste caso, para o piloto Carlos Silva? Olha, a família é o suporte, não é? Eu venho de uma família que não tinha tradição nenhuma com o desporto motorizado, nem sequer com qualquer outro desporto. O meu pai é um empresário de Mafra que durante muitos anos deu o corpo, mais o seu sócio, à empresa Carlos e Jorge, uma carpintaria muito conhecida em Mafra. Portanto, o meu pai não tinha qualquer ligação ao desporto motorizado, nem a qualquer outro tipo de desporto. Mas eu sei que a importância deles neste processo foi muitíssimo grande, porque quando eu, no início da história, falava que decidi que queria fazer desporto automóvel, depois em salvo erro, 1979, eu ter visto um piloto muito conhecido, Ayrton Senna, a correr de kart no Autódromo de Estoril, eu nesse dia vim completamente fascinado e num miúdo com 12, 13 anos ver aquilo foi qualquer coisa de subnatural. E eu, quando comecei a pôr a ideia de fazer corridas de karting, quem é que eu recorri foi o meu pai. Um bocadinho a medo, eu fui-lhe pedir se ele me arranjava dinheiro para comprar um kart. E na altura, só para termos um termo de comparação, o kart que eu queria comprar usado custava 100 contos. E portanto o meu pai disse-me, não, 100 contos não te dou, mas posso te emprestar algum dinheiro. Emprestado, não te vou dar, vou-te emprestar. Então eu vendi uma motorizada que andava, deixei de ter motorizado, vendia, e com o dinheiro que faltou o meu pai emprestou-me. E ele teve um papel muito importante nisso, porque ele percebeu que para mim, naquela altura, estávamos a falar de pouco tempo depois do 25 de Abril, uma altura um pouco complicada e confusa para os estudantes, estavam a chegar novas experiências ao meio estudantil, e ele achou que era importante dar-me uma linha, um foco, que não fosse só sair à noite aos fins de semana. E então, com essa atitude, ele fez com que eu avançasse para as corridas de karts e tudo o que eu tinha, tudo o que eu conseguia, guardava para investir no kart. E já não havia dinheiro para outras coisas. Não havia dinheiro para tabaco, não houve dinheiro para bebidas, não houve dinheiro para outras coisas piores. E portanto, o dinheiro foi o pouco que eu conseguia foi investido na modalidade que eu escolhi. Portanto, ele foi muitíssimo importante e também deixa-me confessar-te aqui que ninguém nos ouve, que eu acabei por nunca pagar ao meu pai o dinheiro que ele me emprestou. Portanto, é algo que eu terei sempre com um carinho muito especial, que o meu pai emprestou-me o dinheiro para o primeiro kart, mas depois não o recebeu. Mas conseguiu fazer com que mais tarde eu sentisse no olhar dele um gosto especial pelo sucesso que eu fui tendo, pela forma como fui gerindo o meu percurso no desporto automóvel, nunca descurando o trabalho, porque o trabalho era importante, e nós tínhamos que gerir o trabalho e o lazer. E então o papel da família foi fundamental. Mais tarde, já depois de casar e com os meus filhos, sei que há sempre uma altura em que tu penalizas a família porque estás tempo fora, mas eu defendo sempre muito a ideia de que o tempo com os nossos filhos é sempre muito melhor com qualidade do que muita quantidade sem essa qualidade. E eu acho que nesse campo as coisas conseguiram ser equilibradas. Durante muitos anos os meus filhos acompanharam mais corridas. Um deles não gosta nada de corridas, o outro
o outro ainda vai gostando e tem uma paixão muito grande por motas, que eu tive, mas depois percebi que as motas eram mais perigosas e decidi vir para as 4 rodas, mas o meu Pedro, filho mais velho, que acabou por se formar na área da engenharia automóvel, está ligado ao fenómeno automóvel, não faz competição, mas tinha jeito, fez algumas formações de karting onde teve sempre bons resultados, e sofre muito com os meus desaires. Digamos que ele gosta mais que o pai ganhe do que quando o pai perde, mas isso é normal, e teve algumas desilusões pelo caminho, mas também muitas alegrias. O meu João, o meu filho mais novo, enverdou para outra área, para a área das artes. Ele é ator, é também compositor, faz umas canções, e os automóveis para ele têm que dar a chave, trabalhar para ele se deslocar. Não tem mais nenhuma ligação aos automóveis senão essa. Embora nos últimos anos também me venha a começar a ajudar um pouco no negócio dos próprios automóveis e no stand. Mas, portanto, isto quer dizer que a família para mim foi-me importante quando eu comecei, sem estarem ligados aos automóveis, e agora, mais tarde, quando eu, estando completamente ligado ao mundo automóvel, os meus filhos acabaram por não ter essa influência. Portanto, para mim, isto é gratificante. Portanto, não tenho pilotos cá em casa por minha influência, eles são e seguiram o caminho que escolheram. O Carlos, e falando no João Gamori, que é o ator e músico, pelas palavras que acaba de descrever, é um pai orgulhoso. Claro que sim, sou muito orgulhoso dos dois, como é óbvio. É muito difícil eu falar sobre os meus filhos sem me emocionar, porque o João é um jovem cheio de talento e muito focado naquilo que faz, e eu revejo muito na atitude dele perante a atividade que ele escolheu, revejo muito aquilo que eu era, porque ele é completamente focado no trabalho que ele faz e em tudo o que eu tenho visto, e a minha análise é sempre suspeita. Obviamente eu vou ver um teatro do meu filho e quase não vejo os outros atores, só vejo o meu filho, é lógico, é óbvio, mas percebo que ele faz tudo aquilo que ele faz é com muita paixão, e agora, ouvindo este último trabalho que ele editou, fico realmente muito orgulhoso daquilo que ele tem conseguido fazer a pulso, com muita dedicação, muitas horas de trabalho, e creio e acredito que ele vai ser um ator de sucesso e um músico de grande nível. E o meu Pedro igual, um jovem que foi estudar para Leiria, fora daqui, desenraizou-se de Mafra, e é bastante mais afetivo em relação ao conceito de família até que o próprio João. E para o meu Pedro, estar fora a estudar não foi fácil, mas acabou por conseguir formar-se e ter um trabalho espetacular numa área que para mim me diz muito, e fico muito honrado do meu filho ser um engenheiro automóvel. Obviamente que sim, até porque está ligado à minha área, e percebo que quando falamos ele tem uma paixão muito grande por aquilo que faz também, e gostaria até de fazer alguma coisa na competição. Quem sabe se um dia ainda pode vir a acontecer. Aqui ficam então os votos de sucesso para o João e para o Pedro, e também a promessa para em breve estarmos à conversa com o João Gamori e também com a sua banda, digamos assim, para dar a conhecer este trabalho. Carlos, que memórias guarda da infância? Olha, muitas memórias de infância. Agora, nesta pergunta pode entrar realmente a parte do saudosismo, porque as minhas memórias de infância estão muito presentes e demonstram realmente a grande alteração sociológica que a sociedade tem vindo a sofrer. Nós tínhamos, na altura, como disse, eu sou natural da Carapinheira, onde moro, e temos ali aquela rotunda que hoje é muito conhecida, a rotunda da Carapinheira, quando se sai da autoestrada e que segue para Mafra ou se vira para Sintra. Nós, em miúdos, eu lembro-me de nós jogarmos à bola na Estrada Nacional 9. Isto é qualquer coisa que, dito desta forma, parece que não é possível, mas nós metíamos 2 pedras de um lado, 2 pedras do outro, jogávamos à bola na estrada. Quando vinha um carro,
Nós parávamos, abríamos as pedras da baliza, o carro passava, voltávamos a pôr as pedras e continuámos o jogo. Portanto, isto são coisas que hoje é difícil de explicar às crianças de hoje. Eu ia para a escola para Mafra a pé, saíamos da Carapinheira, na altura o portão vermelho da Tapada estava aberto diariamente, só fechava às 6 da tarde, portanto nós íamos a pé pela Tapada, íamos à escola à Mafra e voltávamos para a Carapinheira a pé. Portanto, são as histórias, as coisas que nós vivíamos nesse percurso. Quando chovia, tínhamos que correr para nos abrigarmos debaixo de uma árvore. Quando vinha um carro com militares, fazíamos uma festa enorme. Quando um militar nos colocava em cima de um carro de combate, nós achávamos que aquilo era qualquer coisa de transcendente. E nós não tínhamos a PlayStation, nós não tínhamos os brinquedos, éramos nós que os tínhamos que fazer. E eu lembro-me já nessa altura, e não sei porquê, mas já nessa altura o meu brinquedo de eleição era o carro de rolamentos, não é? O carro de rolamentos que nós punhamos chapa à volta, com todo o risco que tínhamos de nos cortarmos na chapa, para fazer do carro de rolamentos um Fórmula 1. E depois descíamos a Estrada Nacional 9 até ao fundo da aldeia. Na Estrada Nacional nós descíamos de carro de rolamentos. Quando vinha um carro, nós íamos para a beira, o carro passava e nós continuávamos. Portanto, estas são as memórias que eu tenho da minha infância, com os meus primos, com os meus colegas aqui da Carapinheira. Recordo-me de uma vez, tenho uma história incrível que poderia ter acabado muito mal. Com um primo meu decidimos fazer um barco e construímos um barco e fomos para uma lagoa enorme que havia ali no Sobral da Abelheira, onde ele habitava, onde eu ia passar férias. Construímos um barco enorme, já com uma dimensão considerável. Fomos levando aquilo em rolos até à barragem, um lago, uma lagoa, assoreada, perigosíssimo, e nós pusemos o barco à água e, claro, ele dentro do barco, eu a empurrar, o barco foi pela água fora, mas assim que foi pela água fora afundou, não é? Só tinha tudo para afundar, afundou com ele lá dentro. E não sei porque é que não aconteceu nenhuma desgraça, eu sei que ele apareceu à tona d'água e eu hoje acho que ainda o barco que fizemos ainda lá está dentro da lagoa, porque ninguém lá foi tirar. Portanto, são coisas que nós vivíamos na altura que hoje são impensáveis de fazer. Nós saíamos de casa de manhã, quando não havia escola, saíamos de casa de manhã e eu chegava à casa ao anoitecer. E brincávamos na casa de um amigo, de outro amigo, havia a mãe de um amigo que dava almoço a um, dava jantar a outro. Isto era tudo diferente. Mas as memórias aqui na nossa zona, a nossa forma de viver aqui no nosso concelho eram realmente muito saudáveis. Acredito que sim, Carlos, e também a natureza, o contato com a natureza propicia isso, não é verdade? Claro que sim, era normal nós passearmos na Tapada, a Tapada era aberta, como eu disse, não havia as restrições que há hoje, a Tapada de Mafra abria às 8 da manhã, fechava às 18 e nós podíamos entrar e andar na Tapada o dia inteiro de bicicleta, a pé. São coisas que o tempo vai trazendo estes problemas. Não havia o problema dos incêndios que há hoje, por exemplo. Hoje as coisas têm que ser muito mais controladas e na altura havia incêndios, mas não com a frequência que há hoje. E eu recordo-me de brincar muito na Tapada de Mafra, que é um espaço de natureza incrível, que nós temos muito gosto sempre e continuamos a mostrar aos nossos convidados dos nossos passeios, a passagem na Tapada de Mafra, porque é um pulmão incrível e que nós às vezes que estamos aqui muito perto, ou que estamos cá, não valorizamos, nem sequer a Tapada, nem sequer o nosso convento, o nosso mosteiro. O Palácio de Mafra para quem chega, para quem não conhece, é qualquer coisa que deixa as pessoas de boquiabertos, da mesma forma que quando nós vamos ao estrangeiro e vemos um palácio muito bonito, ficamos, isto é tão bonito. E eu digo sempre, ok, temos um em Mafra melhor, nós não vimos, porque passamos lá todos os dias, mas temos um concelho incrível, com cultura, com a parte ambiental muito, muito boa ainda, muito cuidada, e é isso que temos a obrigação de continuar a preservar. Sem dúvida. Carlos, como é que ocupa os tempos livres, que são poucos? Essa agora deixa-me desarmado. Os tempos livres, eu vou-lhe dizer, os tempos livres, a minha mulher adora viajar e nós dedicamos parte desses tempos livres a viajar. E, portanto, direi que ou escrevo, portanto, uma das partes noturnas, mais à noite, gosto muito de escrever e é uma das coisas que eu estou a desenvolver. Tenho alguns livros em andamento
nenhum terminado, mas quase tudo pronto para deixar esse legado a quem ficar. Tenho 3 livros que escrevo e que estou a escrever, e depois viajar. Viajar é uma das coisas que para mim me deixa muito fascinado, e agora, por influência do meu filho mais velho, do Pedro, acabei por me também render às longas viagens de moto. Acabei por comprar há 3 ou 4 anos atrás uma moto grande para poder viajar com a minha mulher, e com o Pedro, que também faz o mesmo com a Liliana, porque ele já casou, e fazemos viagens regularmente em Espanha. Fizemos a Nacional 2 há 3 anos, ainda na pandemia. Ano passado fizemos os picos da Europa, corremos todos aqueles picos de moto, aquelas cidades do norte de Espanha, e queremos continuar a viajar de moto em conjunto com a família, porque o João, que não anda de moto, mas queria ir connosco, acabou por nos acompanhar de carro. Portanto, este ano fizemos uma viagem incrível aos picos da Europa, todos, nós de moto e o João de carro, e foi muito agradável fazer esta viagem em família, e é uma das coisas que eu quero ver se consigo fazer todos os anos, uma viagem com eles no verão. Ainda está por fazer a viagem da vossa vida? Está, a minha está. Eu digo a brincar que a viagem da minha vida é sempre a próxima. Mas não. Eu tenho um sonho há muitos anos, que era fazer a Route 66 nos Estados Unidos. É algo que eu gostaria de fazer, mais até, falávamos de desporto há pouco, agora estamos a falar um bocadinho mais pessoalmente, mas no desporto os meus colegas dizem-me sempre: e o Dakar, quando é? Eu nunca tive um apelo muito grande por fazer o Paris-Dakar, ou hoje só o Dakar. Mas tenho um apelo muito grande por fazer uma viagem de moto ou de carro, não sei, na Route 66 nos Estados Unidos. Gostaria imenso de percorrer aquela estrada, não sei se por influência dos filmes que fomos vendo ao longo dos anos, se não por influência de alguns amigos que já fizeram e que tiveram relatos incríveis das experiências que viveram a fazer esse traçado. E esse é um das viagens de sonho que eu gostaria ainda de cumprir. Carlos, e é um homem de fé? Sou, claramente, sim, claro que sim. E agora estamos praticamente a terminar esta nossa conversa, que está muito, muito agradável. Falámos em viagens, já falámos em desporto. E o que é que espera de 2023? Não só em termos pessoais, espero que concluir aqueles livros de que falou há pouco, mas também em termos profissionais. Olha, 2023 deixa-nos algumas incógnitas. Nós estamos a atravessar uma fase difícil. Isto começou em 2020 com a pandemia. Tivemos aqui alterações de vida incríveis. Hoje temos algumas atitudes e temos alguns comportamentos que vêm daí. E depois, a partir da pandemia, com a pandemia um pouco mais controlada, acabamos por sofrer outro flagelo que é aqui bem próximo de nós achamos sempre que é longe, mas não é, que é este problema entre a Rússia e a Ucrânia. Eu achava, alguns anos atrás, ou de alguns anos para esta parte, eu achava que não iríamos voltar a ter uma guerra bélica. Poderíamos ter conflitos a outros níveis, mas que não seriam desta forma. E isto veio, de alguma forma, deixar-me com uma visão do mundo uma visão menos esclarecida do mundo do que eu achava. Nós já passámos por várias experiências sociais em Portugal, mas sempre numa perspectiva de melhoria. E eu agora creio que chegou a hora de termos aqui algum retrocesso, e enquanto não se vislumbrar uma acalmia das coisas que estão a acontecer de menos boas, eu acho que nós vamos ter aqui um ano difícil. Não sei se 2, eu sei que vamos passar aqui algumas dificuldades e é preciso ter alguma racionalização nas atitudes que vamos ter.
Portanto, o que eu desejo para 2023, claramente que este conflito seja extinto, que se possa resolver da melhor forma possível, para que nós possamos ter alguma calmia outra vez nas decisões que temos de tomar, não só pessoalmente, como profissionalmente, como até desportivamente. Toda esta atitude que temos vindo, todos estes conflitos, não só a pandemia, como este conflito armado, vai marcar muito o ano 2023. E creio que aquilo que eu desejo para um 2023 é aquilo que quase toda a gente há de dizer, que é que não seja pior que o 2022. E se nós conseguimos superar 2022, iremos com certeza superar o 2023 se as coisas não se agravarem. Mas vamos ter aqui alguma calma na forma de analisar as coisas, também não entrar em depressão sobre estes assuntos, mas creio que iremos ter um ano de, como se diz na tropa, um ano de marcar passo, um ano para avançarmos lentamente ao passo que vemos, para não darmos passos demasiado grandes. E em termos pessoais, obviamente que a saúde é das coisas mais importantes que nós podemos pedir, e que tudo possa correr bem a nível das empresas, a nível do desporto. Obviamente que para nós é sempre gratificante perceber que os nossos pilotos, que os nossos projetos vão com algum sucesso. Que assim seja, Carlos. Agora, não resisto a perguntar, para um jovem que se quer iniciar na competição como piloto ou como navegador, o que é que o Carlos lhe diria? Digo que tem que correr claramente atrás dos seus sonhos. Se um determinado jovem tem o sonho de ser futebolista, tem que correr atrás do sonho. Se quer ser piloto de automóveis, tem que correr atrás do sonho. E há uma palavra que é fundamental depois de correr atrás desse sonho, que é acreditar sempre. Se nós acreditarmos nos nossos valores, nas nossas capacidades, e se formos sérios no projeto que vamos desenvolver, nós vamos ter sucesso. Não podemos esperar que esse sucesso nos venha cair nas mãos porque alguém se lembra de nós. Não, nós é que temos que ir atrás desse sonho, nós é que temos que ir atrás do processo, e nós é que temos que fazer, nós é que temos que dar os nossos passos no caminho daquilo que queremos. Mas a palavra principal que eu quero deixar aos jovens que querem fazer, seja que atividade for, é o acreditar. É o que eu transmiti sempre aos meus filhos, e é aquilo que eu quero deixar a cada um de vós, é: acreditem sempre no vosso valor, porque se vocês têm um gosto, uma paixão por determinada atividade, se acreditarem isso vai acontecer. Sabemos que nem todos podem ganhar, mas o desporto é feito com o primeiro e com o último classificado. Não podemos só ter vencedores. Temos vencedores, temos o segundo, temos o terceiro, temos o último, temos o penúltimo. E isso é fundamental. E todos eles merecem o nosso respeito, porque não há corridas só com não há corridas, ou não há qualquer desporto só com um participante. E que a partir do momento em que há mais que um, há um que ganha e há um que perde, mas no evento seguinte as coisas podem se inverter. É preciso sempre acreditar. Carlos, muito obrigado por esta conversa uma vez mais. Os maiores sucessos para o Lama e também para o Carlos Silva. E também, tudo de bom para essa família incrível de talentos e de valores humanos. Muito obrigado e até breve, Carlos. Muito obrigado. Foi um gosto estar convosco. É uma casa que a mim me dá sempre um prazer muito especial falar com a RCM, uma casa onde eu já também colaborei, e portanto eu fico sempre muito agradado de ter essas conversas convosco, e estarei sempre na disposição para colaborar naquilo que vocês precisarem. Muito obrigado, Carlos, e é um gosto Obrigado. também fazer parte desta equipa, e que seja um regresso em breve com o desporto ou com qualquer outra rúbrica. É sempre bem-vinda, não é? Verdade. Cá estamos para colaborar naquilo que nós pudermos dar o nosso contributo. Estaremos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Um grande abraço. Até breve. Obrigado. Coisas da vida. Conversas como não houve em mais lado nenhum. Com Sérgio Silva.